Olha quem tá aqui do meu lado para um parada obrigatória no nosso YouTube, @paliativas. Cara, eu preciso dizer que eu tô muito feliz de fazer essa parada obrigatória. Talvez seja essa a pessoa que eu mais queria trazer aqui nesse quadro, porque eu a conheci quando eu ainda estava no bem-estar. Me apaixonei por ela, me apaixonei pela história dela. E eu vou contar aqui parte da história, só pra gente ir rápido ao que interessa, porque eu não quero contar a história da doença. Eu quero contar a história que tá aqui, nesse livro que você lançou recentemente, Enquanto Eu Respirar. E aí aqui na contracapa diz: essa não é uma história sobre o câncer, é sobre viver, sobre vivência, sobre dançar com o tempo. É sobre amizade, sobre não ter medo de sentir, sobre querer o milagre da boa morte e sobre querer chegar ao final com a certeza de que a jornada foi uma experiência extraordinária. Faz 8 anos que você descobriu câncer. E depois ele se espalhou por outros lugares. Quantos lugares? Eu tenho fígado, tenho vários linfonodos aí espalhados, tenho nos ossos, tamo aí. Tamo junto para começo de conversa. E tamo muito junto porque, de fato, você nunca mais saiu da minha vida quando eu te conheci, porque tudo que você fala fica guardado aqui dentro. Às vezes não como uma frase específica, mas como uma energia de esperança, que eu acho que é isso que você tá devolvendo pro mundo há 8 anos. O que o câncer mudou na sua vida? Eu acho que a gente tá muito acostumado a viver numa existência mediana, assim, né? Das coisas que a gente quer, do tempo que a gente acha que a gente tem. Então eu acho que o câncer me colocou no meu presente, né? No meu presente, que precisa ser urgente, mas eu não posso ter pressa. Então é uma boa vida, mesmo com câncer. Você tem ideia de o que você estaria fazendo agora se você não tivesse a doença? Eu não gosto de brincar de vida hipotética, porque não existe, né? Então essas vidas hipotéticas, elas são muito perigosas, né? O que foi já é inatualizável. E o que vai ser não me pertence ainda. Então o que me pertence é o que está acontecendo agora. Você que fica sonhando com vidas hipotéticas, milhares, quando eu mudar de emprego, quando eu ganhar na loteria, quando eu me separar, quando eu casar, quando eu tiver filho, vidas hipotéticas não existem. Strive to be who you're supposed to be, you'll be great. You'll be the greatest you that you can be. Don't try to be me. Be you. Não, e a gente também não sabe o que pode acontecer. Pra mim, de repente, foi uma doença. E doença, ela chega assim, né? Ela não avisa, não. Ela não vai esperar o seu final de semana, ela não vai esperar o seu aniversário. E aí você tem essa parada obrigatória. E aí você tem que parar pra olhar pra isso. Não adianta você estar fazendo outras coisas, você ter todos esses planejamentos, porque aquilo vira a prioridade máxima, né? Agora você imagina se eu tivesse condicionado toda a minha felicidade a uma vida hipotética. Não me sobraria nada. Então o câncer me trouxe isso, essa questão de estar aqui agora. Ela lançou o livro Enquanto Eu Respirar e foram 500 livros vendidos numa noite. A editora, que é só assistente, teve que mandar mais livros para dar conta. Então, só abrir em qualquer página aqui dessas suas frases sensacionais, porque eu quero entender como é que você escreveu esse livro. Olhei para dentro de mim e lembrei de onde vinha meu sorriso fácil, minha leveza e meu amor pela vida. Minha consciência sobre finitude me ensinou sobre amor próprio, sobre o tempo, sobre prioridades, sobre o que importa. Perdoei a mim mesma, afinal a dor que vivi ressignificou a felicidade que sinto hoje. E nessa jornada aprendi que há tempo para tudo nessa vida, menos para se acomodar com o que incomoda. A vida é legal demais para ser desperdiçada. O que te incomodava antes da doença? Eu vivi um período de uma fase muito difícil, porque eu achei que eu tinha que estar em um casamento que não fazia mais sentido. Porque a gente acaba se acomodando, né, nessas questões de falar, eu tô com preguiça de outro relacionamento, vão me julgar, minha família não vai entender. Então a gente coloca tanto obstáculo que a gente se abraça naquela dor e acha que ela tem que pertencer a gente. A gente precisa ter coragem de deixar a dor embora. É muito triste essa existência. E eu não queria só uma existência, eu queria uma vida. E para eu viver, eu não podia mais estar abraçada na minha dor.
E você abraçou muitos amores nessa existência de 8 anos com a doença. Um desses amores foi uma grande amiga que foi embora já nesse período. A gente se conheceu no diagnóstico da metástase. Eu coloquei lá num grupo de Facebook, né? Porque você tem aquela urgência do pertencimento, né? De eu não conheço ninguém com a minha idade que tá com essa doença, meu Deus, o que eu faço? E ela foi uma das pessoas que me respondeu ali. A gente começou a conversar nas redes sociais mesmo. E a gente se reencontrou. De repente. Você fala se reencontrou porque você acha que vocês se conheciam de outras vidas? Porque foi muito intenso, né? A gente teve efetivamente de amizade 3 anos. E eu estava lá quando ela foi sedada. Então foi este nível de intimidade, de amizade, de amor que a gente sentia. Eu conheço muito a Renata e eu conheci muito a Renata em 3 anos. Ela tinha um jeito muito ímpar, assim. Ela era muito leve, muito tranquila, muito... Ela falava, Ana, minha vida foi boa, tô tranquila. Então você imagina o que é uma vida de uma menina que se encerrou aos 37 anos, muito nova, ela poder chegar ali no final da jornada dela e falar, eu tive uma vida incrível. Então isso é cura pra mim. O que essa relação te ensinou? Que amor cura, real. Essa cura que eu vivi através de uma amiga, que foi a Renata, que é a Renata, porque ela, pra mim, ela existe ainda dentro de mim. Ela me ensinou sobre isso, sobre esse amor que não precisa de burocracia, que não precisa de laço sanguíneo, que não precisa de cartório, é só sentido. Gente, a gente vai tentar fazer a blogueira famosa, só que não, mentira. Oi, pessoal, a gente tá aqui tomando no... E às vezes a gente fala de cura com o peso de uma biologia, né? O que é você estar curado? É você estar saudável? Será que é? Eu sou uma menina doente que é saudável, porque eu tenho um espírito muito saudável, eu tenho uma mente muito saudável e eu tenho muita vontade de estar viva. E isso pra mim é cura. A gente tem uma coisa muito triste que a gente fala, porque ou a gente fala que o paciente venceu, ou a gente fala que ele perdeu. Eu tô perdendo? Eu não tô perdendo nada. Tem gente que vai viver 90 anos e não vai ganhar metade do que eu tô ganhando. E a Renata foi uma dessas pessoas. Ela venceu o tempo que ela teve que vencer. E ela morreu podendo falar de uma vida que foi incrível. E isso pra mim é morrer absolutamente curada. E vocês fizeram juntas uma bullet list, coisas para você fazer antes de morrer. Qual foi o impacto de fazer isso na tua vida? Quando ela estava internada já em terminalidade, ela queria que as pessoas se vissem naquela lista para elas saberem que foram pessoas importantes. Ela queria falar de uma vida que vale a pena com experiências e com relações. A lista da Renata, e quando você está em estágio terminal, quando você se toca da sua finitude, a sua lista não tem coisa, porque a coisa, minha filha, não faz mais diferença nenhuma pra você. Mas tem um monte de relação, tem o sentimento que ela quer que as pessoas fiquem dela, são as experiências que você tem na sua vida que importam, são as relações que você deixa e que você leva. E você fez algumas dessas experiências sem ela depois, não foi? Eu fiz, e foi uma generosidade dela mesmo, porque eu acho que ela sabia que eu poderia enfrentar ali um processo de luto. E aí ela falou, eu quero que você continue a minha lista, o que tem a ver com você. E aí aquilo pra mim foi muito importante, porque depois que ela morreu, eu comecei a fazer alguns itens. A gente tinha uma piada nossa, até entre o nosso ciclo de amigas, que quando a gente tá muito mal por causa de quimioterapia, a gente sempre fala, daqui a pouco você vai rir disso tudo. Aí, não, só se for em Paris. Pra rir disso tudo eu tenho que ser em Paris, né? E aí a gente brincava disso. E aí ela falou pra mim, ela falou, vai rir em Paris. Mas eu fui rir em Paris. Acabou se tornando uma coisa divertida, de você ressignificar esse luto. E a lista acabou tendo uma coisa muito importante, porque quando a gente fala de terminalidade, a gente acaba contando só de sofrimentos. O paciente que, nossa, tava sofrendo, tava entubado, tava não sei o que lá, aquela coisa que é triste. Então imagina, uma biografia como a da Renata, uma menina que foi incrível, professora de periferia, linda, gente boa, e aí o que a gente vai contar dela é de um sofrimento, porque a gente só tem um jeito pra sair de cena. E a gente precisa que essas biografias sejam encerradas de forma diferente. Então são as histórias que a gente carrega e vale muito a pena você olhar para a finitude de uma pessoa e querer estar perto. O que tem na tua lista?
Menina, cada hora eu mudo essa lista. Até ontem eu falava, ano passado, né? Eu acabei escrevendo o livro na sequência da morte da Renata, porque tava tudo muito latente ainda dentro de mim. Então eu sentei e falei, deixa eu escrever aqui. Sofrimento ajuda a escrever, né? Sofrimento é o que faz a felicidade fazer sentido. Aí eu falava assim, gente, será que eu vou estar viva no meu lançamento? E aí ontem eu tava viva. Então, poxa, acabei de realizar uma bucket list, né? Mas acho que na minha bucket list eu gosto muito dessa energia que movimenta viajar, então eu tenho vontade de viajar, assim. E tem mais isso, assim, ano que vem eu acho que eu vou conseguir realizar um grande desejo que eu tenho desde que eu me vi paciente metastática e ativista, né, que é ter uma associação de pacientes. Então, ano que vem já tá se desenhando. Eu consegui fazer esse acolhimento de pessoas que têm doenças graves, porque a gente não olha para esses doentes, né, que essas pessoas que estão sozinhas na sua dor. E aí eu acho que essas pessoas, elas precisam de acolhimento, elas precisam de lugar de fala, elas precisam ter a sua biografia valorizada. Porque muita gente não sabe o que fazer diante do sofrimento do outro, né? E eu acho que essa é a grande mensagem que você traz para o mundo. Há muito por fazer quando tem alguém sofrendo do teu lado. E você fez um curso de formação de cuidados paliativos. O que você aprendeu até hoje cuidando de quem está em sofrimento muito profundo? Que as pessoas, elas só querem falar. É simples. A gente só precisa ser escuta. Olha que simples. Não tem técnica incrível e mirabolante e dinheiro e máquina. Nada dessa coisa toda envolvida, tecnologia. Você escutar é transgressor. Então é o seguinte, gente. Me conta tudo aqui nos comentários. A gente acaba pensando que a gente tem que entregar para quem está doente só uma resposta para a doença dela. E aí esse é um olhar que é o da medicina mediana, que eu falo, né? Que só olha para uma doença. E a gente não é doença, a gente é pessoa. Então cuida da pessoa, olha para a pessoa, independente da doença que ela carregue. É só uma doença. Are you dying? Not today. Que orgulho de ter você aqui, obrigada. Que honra de ter você aqui. Sempre legal. Quanto aprendizado em tão pouco tempo desse vídeo.